começar a ver hoje músculos da face, tá? Comunicação é verbal, enquanto que 38% é o tom de voz e os restantes 55% se consideram não verbais. A comunicação não verbal envolve a linguagem corporal, gestos e, claro, expressões faciais. As expressões faciais formam uma grande parte da nossa comunicação verbal. Quer dizer, a não ser que você tenha uma poker face extraordinária, é provável que na maior parte do tempo os seus pensamentos e sentimentos sejam claros na sua face, antes de sequer dizer alguma coisa. Enquanto que a linguagem corporal e os gestos podem variar significativamente entre culturas, as expressões faciais para felicidade, tristeza, raiva e medo são semelhantes em todo o mundo. Então, hoje nós vamos falar sobre os músculos que lhe permitem mostrar essas emoções, os músculos da expressão facial. Antes de começarmos, deixe-me dar-lhe uma visão geral do que vamos falar no tutorial de hoje. Vamos começar com uma pequena introdução aos músculos faciais como um todo, falando sobre a sua anatomia macroscópica e função, a sua inervação, a sua vascularização e a sua drenagem linfática. Nós vamos depois olhar cada músculo individualmente, explorando-os nos seus grupos. Estes grupos incluem o grupo orbital, o grupo nasal, o grupo oral, o grupo auricular e os grupos que encontramos no couro cabeludo e regiões cervicais. Por fim, vamos concluir nosso tutorial com algumas notas clínicas sobre a paralisia do nervo facial. Ok, está na altura de o introduzir aos músculos da expressão facial. Então aqui nós podemos ver o nosso cavaleiro gentil que parece ser uma estrela nos nossos tutoriais do Kentucky. Se nós dissecarmos a pele, o tecido conectivo ou conjuntivo e a vasculatura, um pouco nojento, eu sei, nós podemos ver os seus músculos faciais muito claramente. Os músculos da expressão facial, também conhecidos como músculos da mímica, são músculos esqueléticos achatados que se encontram superficialmente no tecido subcutâneo, ou, em outras palavras, sob a pele. Dada sua forma ou morfologia atípica, por vezes pode ser difícil definir os músculos faciais usando o clássico sistema de origem e inserção. Contudo, no geral, eles tendem a originar-se diretamente das estruturas ósseas dos ossos faciais ou mesmo músculos adjacentes e inserem-se depois em outro músculo facial ou no tecido conjuntivo facial inferiormente à pele. Quanto à sua função, estes músculos contraem e relaxam para controlarem as expressões da sua face, revelando se você está feliz, triste, zangado ou assustado. É por isso que são chamados coletivamente de músculos da expressão facial. Para os seus músculos faciais fazerem a sua magia, eles precisam de alguma inervação. Eles são inervados por ramos do sétimo nervo craniano, também chamado como nervo facial. Antes de continuarmos, também lhe vou mostrar este nervo de um ponto de vista lateral. A vascularização dos músculos da expressão facial deriva largamente dos ramos da artéria carótida externa. A artéria facial é um ramo da carótida externa e vasculariza a maior parte dos músculos da face. O retorno venoso dos músculos faciais ocorre principalmente por tributárias da veia jugular interna. A veia facial é uma tributária da veia jugular interna e drena a maior parte dos músculos da expressão facial. Como você pode ver nesta imagem, ela segue um caminho semelhante ao da artéria facial. Alguma dificuldade quando ele fala drenar o sangue venoso? Não, né? Quanto aos linfáticos, a maior parte da linfa da face drena para 3 grupos de linfonodos. O primeiro grupo são os linfonodos submentonianos e, como o nome sugere, estes linfonodos encontram-se inferiormente ao queixo. Eles drenam a linfa do lábio inferior e, claro, do queixo. Em seguida, nós temos os linfonodos submandibulares, que se encontram inferiormente ao corpo da mandíbula. Estes linfonodos drenam linfa da órbita, nariz, bochecha e lábio superior e inferior. Finalmente, nós podemos ver os linfonodos pré-auriculares e parotídeos, que se encontram anteriormente à orelha.
esses linfonodos submentonianos, submandibulares, pré-auriculares e parotídeos que ela falou, todos eles devem ser palpados durante o exame clínico, aqui na clínica e no seu consultório. O que você espera achar quando você palpa o linfonodo? Você espera achar ele ou não achar? Não achar ele. Quando você acha ele, quer dizer que o linfonodo está palpável, ele está positivo. Então pode ser que o paciente esteja com uma dor de garganta, ou teve uma dor de garganta, uma virose, ou alguma infecção, uma pulpite, alguma coisa desse tipo. Então você deveria fazer isso no exame clínico inicial e depois de rotina. E anotar. Linfonodo submentoniano, submandibular, palpável, positivo, paciente segue de uma melhora, de uma gripe, de uma dor de garganta, alguma coisa, tá? Porque dependendo até do tamanho que está esse linfonodo, sugere-se algum tipo de patologia, tá? Então sempre façam isso. Sim. Oi? Nunca fizeram também. Linfonodos drenam linfa das pálpebras, nariz e bochecha. Ok, agora que o introduzimos aos músculos da expressão facial como um todo, vamos continuar para olhar para cada músculo individualmente, explorando-os nos seus grupos. Quando nós falamos sobre estes músculos, nós focamos-nos especificamente nas suas funções. E vamos começar pelo grupo orbital. O grupo orbital consiste de dois músculos. O primeiro, de que vamos falar, é o orbicular do olho. Como você pode ver, este é um músculo grande e circular em torno dos seus olhos. O orbicular do olho consiste de três partes: uma parte orbitária, uma parte palpebral e uma parte lacrimal. Vamos ver essas partes com mais detalhe. A parte orbital do orbicular do olho consiste de anéis exteriores que você pode ver aqui, realçados em verde. Quando essa parte do músculo se contrai, ele fecha os olhos com força e produz algumas rugas na testa. Um exemplo de quando você usa este músculo é quando você pisca o olho, e eu aposto que você acabou de piscar o olho para testar. Se não fez, devia. Em seguida, podemos ver a parte palpebral do orbicular do olho. Esta parte encontra-se na região das pálpebras e fecha os olhos mais suavemente, como quando piscamos um olho. Por fim, temos a parte lacrimal do orbicular do olho. A parte lacrimal localiza-se medialmente e, quando contrai, comprime o saco lacrimal, que ajuda no fluxo de lágrimas. Aqui não foi falado, mas para adiantar para vocês, tem a parte orbital, que ela falou, a parte palpebral. No fim da parte palpebral, onde uma pálpebra encontra com a outra, a gente tem uma coisa que chama tarso, tá? É um feixe, tá? Fibroso, é onde vocês passam aquele lápis, a mulher passa aquele lápis, tá? Que a gente usa em cirurgia. Existe uma manobra que a gente faz, que se chama tarsorracia, que é fazer uma sutura nesse tarso, para o paciente durante a cirurgia no hospital não abrir o olho, tá? Só que ele é fibroso, depois quando a gente for estudar a aorta eu vou mostrar mais em detalhe. Ele não entra na parte palpebral do músculo orbicular do olho. Músculo de milho. Ele entra na parte palpebral. Tá. Não, estou falando. Estou indo devagar. Ah, tá. Tá? Já me falou. É, não. Trinchar devagar. É a mesma coisa que a gente vai ver daqui a pouco do músculo orbicular da boca. Se removermos o orbicular do olho, podemos ver um outro músculo do grupo orbital, que é o corrugador do supercílio. Mesmo sem pele, este músculo faz com que o nosso crânio aqui pareça um pouco irritado, e isso está relacionado com a sua função. Este músculo encontra-se profundamente às sobrancelhas, e quando ele contrai, ele puxa as sobrancelhas medialmente e inferiormente. Não é surpreendente que este seja um dos músculos ativos ao franzir as sobrancelhas. Nós terminamos assim o grupo orbital. Vamos seguir para falar sobre os músculos do grupo nasal. Mais uma vez, o grupo nasal consiste de apenas alguns músculos, e o primeiro de que vamos falar é o músculo nasal. Este músculo é constituído por duas partes, a parte transversa e a parte alar. Então, vamos olhar essas partes com mais detalhes.
A parte transversa do nasal é a porção realçada aqui em verde e, como você pode ver, forma a maior parte desse músculo. Quando essa parte contrai, ela comprime ou estreita as narinas, enquanto que a parte alar do nasal dilata ou alarga as narinas. Em seguida, temos os músculos próximo. Quando este músculo contrai, ele puxa as sobrancelhas inferiormente, causando rugas na pele da ponta do nariz. Você ativa esse músculo. Se vocês ficarem em dúvida da parte alar, essa curvatura, tá? Tem pessoas que conseguem movimentar, abre e fecha bem a nariz, tá? Então essa musculatura alar faz esse movimento, tá? E às vezes na imagem confunde como está mostrando. Quando você cheira algo desagradável. O último músculo do grupo é o músculo depressor do septo nasal. Este músculo ajuda a parte alar do nasal a dilatar. Então aqui, ó, um exemplo. O músculo próximo ele é bem pequeno, tá? Então ele vai do nariz ao início do osso frontal aqui, sobre o músculo frontal que a gente vai ver mais pra frente. Então ele se posiciona em cima da glabela, que é um ponto ósseo que a gente viu lá atrás, tá? Então tentem associar. Esse músculo aqui, ó, esse depressor do septo nasal, é aquele que puxa quando a pessoa conversa e mexe a pontinha do nariz? Narinas. Agora está na altura do nosso maior grupo de músculos faciais, o grupo oral. O primeiro músculo deste grupo que vamos ver é o orbicular da boca. Você pode ter notado que, tal como o orbicular do olho, esse é um grande músculo circular, mas em vez de rodear os olhos, ele rodeia a boca. Quando este músculo se contrai, ele fecha a boca. Ele também franze e protrai os lábios. Nós usamos este músculo quando assobiamos ou sopramos bolhas. O próximo músculo de que vamos falar. Aqui não mostrou, tá? Mas o músculo orbicular da boca, ele está no lábio também, tá? Vocês vão ver lá em técnica cirúrgica, o correto seria, pouquíssima gente faz isso, vamos supor quando eu vou fazer uma biópsia no lábio. A gente não faria essa incisão verticalmente. Eu estou seccionando o músculo orbicular do lábio, a parte do lábio. A gente tende a fazer a incisão horizontalmente para seguir os feixes do músculo, tá? Então aqui não mostrou, mas o lábio também é. Quando eu estou incisando o lábio, eu estou incisando uma parte do músculo orbicular da boca. Tudo bem? Lá é o músculo bucinador. Como você pode ver, este músculo localiza-se de ambos os lados da face e forma a base muscular das bochechas. O músculo bucinador tem várias funções. Quando ele contrai, a bochecha pressiona-se contra os dentes e isso previne a acumulação de comida entre as bochechas e os dentes. Este músculo também ajuda na expulsão forçada de ar das bochechas. Ajuda na expulsão. Uma outra coisa, um ponto importante no músculo bucinador, se você passar o dedo por dentro da bochecha, da mucosa jugal, você está esticando, estirando justamente ele, tá? E a gente vai ver quando a gente for falar de glândula salivar, glândula parótida bilateral, o ducto da glândula parótida, ele penetra no músculo bucinador para sair dentro da cavidade bucal, mais ou menos na região do escudo molar superior, tá? Um ducto extenso. Esse músculo, quando vocês forem ter técnica cirúrgica, infecção odontogênica, ele baseia-se muito numa infecção. Se a infecção daquele dente, por exemplo, uma pulpite aguda, um abscesso que eu estou tendo, se o ápice daquele dente está acima desse músculo bucinador ou inferiormente abaixo, vai nos dizer por onde que vai drenar esse abscesso. Tem chance de drenar esse abscesso intraoral ou extraoral. Tá? Então vocês vão ver que uma coisa vai complementando a outra. Forçada de ar das bochechas. Localizado de cada lado do nariz, nós podemos ver o nosso próximo músculo. O nome deste músculo é um bocadinho demais. Chama-se levantador do lado superior e da asa do nariz.
Este músculo assiste à parte alar do nasal e o depressor do septo a dilatar, isto é, abrir as narinas. Se nós removermos alguns dos músculos faciais mais superficiais, nós podemos ver este músculo realçado em verde, que é o levantador do lábio superior. Como o nome sugere, a contração deste músculo eleva o lábio superior. Indo lateralmente, podemos... A gente tem que ver também, tá, gente? Qual está sobre qual músculo, isso é importante. Tá? Aqui, o naso ali, ó, ele pode ser chamado de naso labial, pode? Pouco usado, mas pode. Só osso. É? Uhum. que é o levantador do lábio superior. Como o nome sugere, a contração deste músculo eleva o lábio superior. Indo lateralmente, podemos ver este músculo aqui, que é o músculo zigomático menor. Quando este músculo contrai, ele puxa os cantos da boca superiormente e para fora. Assim, ele é um dos músculos do seu sorriso. Se você tem um zigomático menor, então você deve ter um zigomático maior, que você pode agora ver aqui realçado em verde. Como o seu companheiro mais pequeno, ele traciona os cantos da boca superiormente para fora, ajudando você a obter aquele sorriso grande. Você está vendo que nessa imagem, ele virou e falou que tanto o zigomático menor, ele ajuda a levantar e puxar o canto da boca. Falou? E é realmente isso. Mas vocês veem que no diagrama aqui, ele está muito longe do canto da boca. Tá? Então não confundam isso. Ele faz essa função, mas didaticamente, aquilo não está tão no canto da boca. Tá? O Madeira descreve músculo por músculo muito bem descrito, inserção e origem. Tá? Então o zigomático maior, ele entra quando você dá aquele sorrisão exagerado. Quando você dá um sorriso leve, pequeno, é só o zigomático menor que contrai. Oi, cara, só uma dúvida. Quando o músculo sai diretamente do osso, né? Eles têm a origem do osso. Sim. Tem alguma fibra ou algum ligamento que cola ele? Não tá, só para saber. Porque quando ele de um se músculo pro sobrepõe... outro, é músculo com músculo. Fibra Não, com aí fibra não- forma um pendão. No músculo não tem uma Quando aderência. sai a aderência, Do sabe? osso é diferente. É diferente, você É, vai falar é. isso também. Exatamente. Tá? Profundamente aos músculos zigomáticos, nós temos o levantador, ou elevador, do ângulo da boca. A contração deste músculo... Então, olha para você ver. É completamente diferente de eu levantar e abrir, tá? E eu só levantar o ângulo da boca. E ele está abaixo do zigomático menor e maior. eleva os cantos da boca e, mais uma vez, isto vê-se melhor quando você sorri. O próximo músculo de que vamos falar é o músculo risório. O músculo risório obtém o seu nome da palavra latina risus, que significa riso. E, claro, o risório existe para ajudar você a expressar felicidade. Quando ele contrai, ele leva os cantos da boca para cima e para fora. Vamos continuar para alguns músculos encontrados inferiormente à boca, começando pelo músculo depressor do ângulo da boca. Este músculo antagoniza o levantador do ângulo da boca e, quando ele contrai, ele puxa os cantos da boca para baixo. Isto é mais visível quando você faz uma cara triste. Se nós removermos o depressor do ângulo da boca, nós podemos ver o depressor do lábio inferior. A contração deste músculo puxa o lábio inferior para baixo e para fora. Localizado na região do queixo, nós podemos ver um músculo realçado em verde, que é o músculo mentual ou mentoniano. Quando este... Então, assim, quando fala dessa forma, parece que está um em cima do outro, um colado no outro. O depressor, né, e o abaixador do lábio está no lábio. O mentoniano está no fundo de saco de vestíbulo, do lado vestibular. Não está no lábio, entendeu? A gente tem que separar isso. Senão a gente acha que está tudo junto. Bem? O músculo contrai, ele eleva e protrude o lábio inferior, causando rugas na pele do queixo.
Quando você usa este músculo, você tem aquilo que nós chamamos de beicinho. Ok, vamos continuar e falar sobre os músculos que você usa para mexer suas orelhas. O grupo auricular. O grupo auricular é Isso aí constituído são poucas gente que consegue fazer isso. E o primeiro, tanto Mexer a na orelha. pele do Então, que Neto Yoda e mais uns 2 ou 3. Tinha um cara lá em Montes Passos que ele quase voava. Eu tô quase voando. Não, mexer a orelha assim. Animal. Como mexer a orelha Não, assim? tinha um lá que mexia igual o Dumbo. Era animal. Ele fez até aquela otorrinolaringite. Eu vejo também. Era gigante, né? Ele fazia É isso. verdade, eu vejo. Era animal. Ele é muito grande. Você vai, corta a pontinha, ficou nos seus pontos, você vai ganhar dinheiro. Pode colocar? Obrigada. quando você usa este músculo, você tem aquilo que nós chamamos de beicinho. Ok, vamos continuar e falar sobre os músculos que você usa para mexer suas orelhas. O grupo auricular. O grupo auricular é constituído por 3 músculos. E o primeiro de que vamos falar é o auricular anterior, que nós podemos ver aqui de uma perspectiva lateral. Este músculo localiza-se anteriormente à orelha e quando ele contrai, ele puxa a orelha superiormente e anteriormente. De seguida, nós temos um músculo auricular superior que, como você pode ver, se localiza superiormente à orelha. A contração deste músculo eleva a orelha. Localizado posteriormente à orelha, nós temos o último músculo deste grupo, que é chamado de músculo auricular posterior. Quando este músculo contrai, ele puxa a orelha superiormente e posteriormente. Está na altura de continuarmos para o nosso último grupo de músculos da expressão facial, os músculos do couro cabeludo e do pescoço. O primeiro músculo de que vamos falar associa-se com o couro cabeludo e é chamado de occipito frontal. Este músculo consiste de 2 ventres, um ventre frontal, chamado de frontal, e um ventre occipital, chamado de occipital. Note que nós não podemos ver o ventre occipital aqui, já que ele se localiza posteriormente. Contudo, se nós mudarmos para uma vista lateral, você pode ver onde este músculo se encontra. Estes ventres estão ligados por uma aponeurose epicraniana e, quanto à função, o ventre frontal eleva as sobrancelhas e enruga a testa, como você faz quando você está surpreendido, enquanto que o ventre occipital puxa o couro cabeludo posteriormente. Finalmente, estamos no nosso último músculo do tutorial, que se encontra no pescoço e é chamado de platisma. Este músculo encontra-se na fáscia superficial do pescoço e, quando contrai, tensiona a pele do pescoço. Ele também deprime o lábio inferior e puxa os cantos da boca para baixo. Agora que estamos familiarizados com os músculos da expressão facial, vamos continuar para as notas clínicas. No início do nosso tutorial, eu mencionei que os músculos da expressão facial requerem inervação através do nervo facial para realizarem as suas funções. Por isso, na paralisia do nervo facial, a capacidade de mover os músculos faciais está afetada. A paralisia do nervo facial tem muitas causas, incluindo inflamação, acidente vascular cerebral, fraturas ósseas do petroso e tumores cerebrais. Tem um aqui que ele não falou, tá, gente? Que é choque térmico. Por exemplo, você sai do banho muito quente, abre o freezer para pegar um picolé, Não falava isso, não engordar a trava uma M face ou a face inteira, e depois vai voltando aos poucos, tá? Não foi colocar aqui, mas choque térmico é uma das coisas que pode dar paralisia do nervo facial. A causa mais comum de paralisia do nervo facial é a paralisia de Bell. Pensa-se que esta condição seja causada por infecções virais, especificamente pelo vírus herpes simplex. A paralisia de Bell causa inflamação do nervo facial, resultando em caída dos músculos do lado afetado da face. O tratamento inclui corticoides, colírios e compressas para manter o olho afetado fechado durante o sono. Esse colírio, por exemplo, ela está dizendo, tá? Não é um colírio comum, na realidade hoje a gente chama de lágrima artificial. Então o paciente entra com aquele vidrinho, como se fosse colírio normal, sentiu que o olho está seco, pinga. Sentiu que o olho está seco, pinga. É a mesma coisa do paciente quando está fazendo radioterapia, por exemplo, de cabeça, você tem xerostomia. O que é isso? A diminuição
ou cessamento completo da produção de saliva. Ele anda com um vidrinho desse também, que é saliva artificial. Então Vai é só molhando a pra boca o tempo inteiro. umidificar. Exatamente, Ele não só para tem lubrificar. Não tem antibiótico, não tem terapêutica, nada. não. Só para lubrificar, para não ressacar a córnea e a boca também do paciente. É porque existe um colírio que o pessoal usa para hipnose palpebral, quando faz botox, que ele tem ação terapêutica, Da né? merda? É. Merda. Merda. Dá muito. Da merda. Só que não tem, não tem nada comprovado que a ptose palpebral pode ser revertida, entendeu? É só a função do botox acabar mesmo. Ele acelera. Porque alguns pouco, casos que eu participei muito para fazer pouco. drenagem também fica uma bosta no final. Muito pouco. Porque a gente faz um acesso, tem um acesso cirúrgico que a gente tem, pode ser infrapalpebral aqui ou conjuntivo. O infrapalpebral, a gente segue essas linhas de idade, tá vendo? Então pega essa linha, por exemplo, e faço uma incisão, né? Atravessa o músculo orbicular do olho, chega no osso, por exemplo, uma fratura de zigoma, de assoalho de órgão. Em alguns casos, porque com a idade a gente vai perdendo essa gordura extra orbicular. Pode acontecer depois da cirurgia, a pálpebra inferior ela vai e ela everte, como se ela ficasse para fora. Isso chama pitose. Você tem que consertar isso. Tá? Então, geralmente na cirurgia, o que a gente faz? A gente reabre de novo, solta a musculatura toda de novo, sutura. Às vezes a gente faz até uma sutura suspensória por uma semana, 15 dias, para essa pálpebra cicatrizar, para ver se melhora. E o preenchimento, o pessoal da ROF preenche aqui para tirar essa cavidade aí também. Mas pode acontecer pitose. No caso do músculo Miller, ele é diferente do músculo palpebral, porque um é colinérgico e o músculo Miller não. E aí o que faz quando dá essa pitose palpebral dele? Não pode fazer cirurgia. Não Sabe vai quando adiantar. a pessoa nasce com a pálpebra assim? Não vai adiantar. Não tem nada que Porque é faça. função motora. Não tem como. A gente não mexe. Impossível. Ainda tem isso. Essa função acaba por se resolver, mas pode durar até 9 meses. Antes de terminarmos o nosso tutorial, vamos resumir rapidamente o que aprendemos hoje. Nós começamos com uma introdução aos músculos faciais como um todo, falando da sua anatomia, macroscópica e função, a sua inervação, a sua vascularização e a sua drenagem linfática. Nós depois olhamos cada músculo individualmente, explorando-os nos seus grupos. Estes grupos incluem o grupo orbital, o grupo nasal, o grupo oral, o grupo auricular e aqueles que encontramos no couro cabeludo e pescoço. Finalmente, nós falamos sobre a paralisia do nervo facial nas nossas notas clínicas. E então, terminamos assim o nosso tutorial sobre os músculos da expressão facial. Espero que você tenha gostado.